E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Uma confusão que tá rolando, porque o Andrei Sanches, ele deu algumas respostas importantes quando o assunto foi Thiago Nunes. Ele foi até o programa da Band, né? Jogo Aberto, e deu algumas respostas aos companheiros que eu acho que vale a gente aqui destacar no nosso programa para debater a situação do Thiago Nunes. Hoje vai ter verdadeiro ou falso, então eu queria, para a gente começar o programa, trazendo um pouquinho do que falou o Andrei Sanches, e depois a gente já aplica o verdadeiro ou falso para abrir aqui e a galera palpitar se é verdadeiro, se é falso. Vamos lá, vamos começar aqui, pedir para a produção já colocar na tela a arte, e assim que a arte aparecer, eu leio aqui a frase para a galera também, em relação ao que falou o Andrei Sanches. Já está na tela? Vai aparecer aí para a galera. Tá aqui, ó. É que eu vou ler a frase, depois eu vou contextualizar, tá? É que ele, Thiago Nunes, devia estar no Barcelona, que não tem nem de perto o que tem no Corinthians. Como trabalhou no Barcelona, achou que aqui estava ruim. O Andrei Sanches, quando ele dá essa resposta, ele estava respondendo ao Thiago Nunes, que fez uma crítica ao Cifute, né? Que é o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e que, segundo o Thiago Nunes, estava sucateado. E aí o Andrei Sanches deu essa resposta. Ele também falou que o Thiago Nunes teve carta branca para mexer em tudo dentro desse departamento, que o contratado para ser o chefe do departamento também foi uma indicação do Thiago Nunes. Então gerou esse desconforto, vamos colocar assim, essa situação. E aí eu já queria colocar o verdadeiro ou falso, porque isso só está acontecendo pelo que a gente está vendo em campo, né? Ô Vitor Sérgio... Não está vendo mais, né? Não tá vendo, exatamente, Mauro. Mas assim, tudo que tá rolando em relação a tretas e a discussões no Corinthians agora são reflexos do que a gente não viu em campo até aqui, certo? Sim, imagino que sim, né? Não sei nem se viu em campo, é reflexo do Corinthians ter caído pro Guarani. Se o Corinthians não tivesse jogado nada, e agora ele teria apenas duas... talvez agora menos, né? Porque ele já teria jogado 2 vezes pela Libertadores, uma vez contra o Palmeiras, inclusive. Teria que ser cobrado mais alguma coisa, mas a situação seria bem diferente apenas se ele tivesse passado pelo Guarani, mesmo que tivesse jogado mal pra caramba no Paulista, tivesse jogado mal na estreia da Libertadores, tivesse jogado de forma razoável contra o Palmeiras no segundo jogo, a situação do Thiago Nunes seria totalmente diferente. E aí, Ali, a gente já coloca a primeira frase do verdadeiro ou falso que está na tela para a galera aqui participar também. E a frase é a seguinte, queria que você respondesse. Thiago Nunes não é o nome certo para liderar mudança no Corinthians. Thiago Nunes não é o nome certo para liderar mudança no Corinthians. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, Alê? Eu acho que em termos de ideia, eu acho que ela é falsa. Eu acho que o Thiago Nunes tem boas ideias, já provou isso no Furacão. Eu acho que em termos de um pensamento, pensar o futebol diferente do que o Corinthians vinha pensando, eu acho que ela é verdadeira. Agora, eu não sei se ele tem o tamanho para aguentar esse começo tão oscilante, né? E aí, assim, eu acho que ali começa uma troca de farpas que é absolutamente desnecessária, porque eu acho que esse tipo de problema tem que ser discutido internamente. Mesmo o Thiago, se ele tem alguma crítica para fazer, e eu acho que ele deve ter feito, inclusive, para a direção, mas que fique só nesse âmbito, não externe isso aí, porque aí joga um montão de coisa no ventilador. Ele sabe que ele tem um presidente também que fala mesmo, e foi o que aconteceu, e aí o clima que não era dos melhores em função da falta de resultado de futebol, só piora, né? É difícil você, por exemplo, imaginar os caras trabalhando junto ali no dia a dia com um clima tão complicado, nada amistoso, né? Então, acho até que o Andrés também, quando fala de Barcelona e tal, assim, é evidente que o Barcelona é uma referência, mas o Furacão tem várias coisas muito positivas também, que devem ser aproveitadas e elogiadas e tal. Então, eu só acho que essa exposição dos problemas publicamente, eu acho que não faz bem para ninguém, viu? Só pra gente aqui que tem assunto para falar. Sim, mas aí, Ale, você tocou num ponto que eu acho que é o principal dessa discussão em relação ao Thiago Nunes. Que aí você falou assim, tamanho. E aí, tamanho, não é
não é ser ofensivo, é analisar a trajetória dele como técnico, ver que ele é uma trajetória muito curta ainda e que o Corinthians é um clube muito diferente de se trabalhar, pela pressão que existe todos os dias. O Corinthians ganhando tem cara na porta do CT para protestar, o Corinthians perdendo tem cara na porta do CT para protestar. Então, você continua, mesmo pesando essas duas coisas, respondendo com falso a afirmação de que Thiago Nunes não é o nome certo para liderar a mudança no Corinthians. Porque, assim, eu entendo essa parte aí do treinador olhar para o jogador e às vezes até para o dirigente, né, de cima para baixo. Em virtude dele ter com o trabalho dele, né? Porque tem muita gente que não valoriza título. Eu valorizo demais, cara. Porque o cara tem um currículo grandioso, é uma coisa que a gente tem que, evidentemente, enaltecer e tem que respeitar, porque é difícil ganhar um título, cara. Tem muito treinador bom aí que passa sem ganhar título. A gente gosta, por exemplo, muito do Fernando Diniz, e eu particularmente, e ele ainda não tem um título importante, relevante, né? Das primeiras divisões aí do futebol brasileiro. Então eu respeito muito as conquistas. E essas conquistas, evidentemente, dão um suporte aí para o treinador para, numa eventualidade aí de um momento ruim, as coisas baterem nele e voltarem. Inclusive presidente, por isso que a gente vê aí alguns caras como, por exemplo, o Felipão, que é um cara muito vitorioso, ou o Luxemburgo, por mérito deles, eles têm uma carreira que é absurda, né? Quando a crise chega, quando a crítica chega, ele mata no peito e sai jogando. Então essa é uma diferença, mas eu vou nas ideias ali, no que pensa de futebol, e por isso que eu mantenho a minha resposta, se você assim permitir. Tá permitido. O Ramses Siqueira diz, Andrés quer mídia, o comentário foi infeliz. O Erlon Souza diz, ninguém dá jeito nesse Corinthians. O Daniel Santos diz, acho que ele não tem o perfil do Corinthians e tentar fazer essa mudança para o clube é muito grande para ele. Mauro Betting, a frase é, Thiago Nunes não é o nome certo para liderar mudança no Corinthians. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, Mauro? Para mim ela é falsa hoje, era usar um termo que o Andrés talvez usasse, falsíssima em janeiro, falsíssima no ano passado, mas eu já não sou tão peremptório, tão decisivo, tão determinado para falar é falsa pra cacete, porque realmente a maior decepção para mim entre os treinadores do Brasil em 2020, para não dizer a maior decepção coletiva, é a do Corinthians, e claro, isso passa muito pelo Thiago Nunes, né? Até porque o time estava, né, evidentemente, antes da parada, evoluindo. E não só porque perdeu da maneira como perdeu, já na primeira fase, primeiro mata-mata de pré-Libertadores ou da fase inicial da Libertadores, é porque o time está jogando pior desde então, e entendo, Luizinho, que não é só pela eliminação, que é dolorido em todos os sentidos. O time está pior, né? E é uma pena. Agora, eu só também não sou tão peremptório, e pegando um pouco a história da Libertadores também, porque você pega, se você me perguntasse isso em março de 92, Tele Santana não é mesmo um treinador para mata-mata, depois dele ter perdido por 3-0 para o Criciúma na estreia da Libertadores uma sexta-feira e no domingo ter perdido em casa, no Morumbi, embora o Morumbi à época fosse casa para todos os clássicos, ele perdeu para o Palmeiras por 4-0 e não era um grande Palmeiras então, e teve uma sequência de 5 derrotas seguidas e parte do elenco queria a saída do Tele Santana. Isso eu estou falando de março de 92, você vê, tudo levava a crer que o Tele sairia, e se saísse aquele momento do São Paulo, ainda que houvesse sido campeão brasileiro em 91, no primeiro semestre, e havia sido campeão paulista em 91 também, vindo da segunda divisão, naquela polêmica lá que a gente explicou outro dia, ou tentou explicar aqui no blog do Esporte Interativo, não seria nenhum absurdo. O Tele tinha, entre aspas, tinha que sair em março de 92 do São Paulo. Ou seja, menos de 3 meses antes de ganhar a primeira das 2 Libertadores que ganharia, 2 mundiais e tudo aquilo. Então, assim, tem que ter calma nessa hora. Eu sei que é muito fácil aqui de fora ter calma, ainda mais nesses dias de quarentena, mas, assim, é muito precipitado mudar agora o comando do Corinthians, embora, sim, o trabalho do Thiago seja uma decepção. E eu também não teria falado o que falou o Andrés. Frase que eu já usei 1.498.000 vezes no ar e fora do ar, inclusive para ele. Ele me falou algumas coisas que ele jamais sustentou no ar, que até hoje eu não acredito que ele tenha falado. Falei, André, você está falando com um jornalista que não vou publicar porque está fora do ar. Mas são negócios inacreditáveis, eu também não assusto o que ele falou. Mas que realmente eu acho que o Andrés não devia falar isso, não deveria, porém o trabalho do Thiago tem decepcionado sim. E assim, eu vejo que tem muita gente falando assim, vocês estão exagerando na reação em relação ao que falou o Andrés. Ele,
não foi tão pesado assim, dizendo que ele estava chateado, mas que não tem conflito. Tudo bem, aqui ninguém tá derrubando ele, claro. Mas a gente está pegando uma declaração que ele deu, então estamos analisando o contexto dessa declaração e o contexto que vive principalmente o Corinthians e o trabalho do Thiago Nunes. Não, e eu falei também aqui a respeito da declaração do Thiago Nunes também, sim, que eu acho que ela poderia ter ficado no âmbito interno. Eu acho que é mais ou menos por aí. Embora, como ele se sente atacado, né, pelos maus resultados e pelo mau futebol, ele tenta reagir de alguma forma, tentando meio que dividir um pouco dessa culpa e tal. Mas eu também critiquei aqui a declaração do Thiago. Eu acho que o que ele tem que falar para o presidente, não tem que jogar isso para a torcida. Vamos lá no Vitor Sérgio Rodrigues, repetindo a frase aqui, VS. Thiago Nunes não é o nome certo para liderar mudança no Corinthians. Eu quero que a galera responda também com verdadeiro ou falso aqui nos comentários. VSR. Calma aí, que toda vez que tem o não, Thiago não é o nome certo. Então, isso daí para mim, você está dizendo que ele é o nome errado. Então, para mim é falso. Eu acho que ele é um bom nome, para liderar essa mudança no Corinthians, desde que ele tenha respaldo para isso, né? Ele precisa ter respaldo para isso. Então, e o que eu estou dizendo com respaldo? Pô, se você acha que é um absurdo o Corinthians cair pro Guarani do Paraguai, demite o cara, pô. Demite. Fala assim, Thiago, beleza, você caiu pro Guarani, tudo, nós perdemos 25 milhões de reais, então você tá na rua por causa disso. Mas já que você não demitiu, não fica fazendo esse terrorismo com o cara, pô. Né? E não é porque é nada contra o Thiago Nunes, eu já conversei com o Thiago Nunes, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes, não é do meu convívio pessoal, mas o que eu estou falando serve para qualquer treinador. Ou você demite, que é a tua prerrogativa de demitir como presidente do clube. Agora, já que ficou, dá respaldo pro cara. Não fica fritando o cara, não fica dando indiretinha. Então... muita gente colocou aqui que ele falou isso na live do Jorge Nicola, né? Só para dar o crédito. É isso mesmo? Eu não sei porque eu não vi. Eu também não. Eu falei foi no, né? Jorge Nicola. Foi no então só para dar o crédito. Foi no Pelicanão? Foi no Homem Pelicano? Só para dar o crédito aqui, porque eu não vi, então muita gente colocou aqui, então se foi no Nicola, só pra gente dar o crédito certinho aqui. Porque se tu pega o DNA do que ele falou, pô, é ironia do início ao fim, pô. Sim, mas você entendeu? Ô, Vitor, eu entendo, concordo 100% com você em relação ao respaldo. E a próxima frase vai falar sobre a mudança de filosofia do Corinthians, mas para a gente analisar se a frase é verdadeira ou falsa, mas eu fico pensando o seguinte, quando você se propõe a fazer uma mudança, você tem que estar realmente investido nessa mudança, você tem que acreditar e a mudança ela sempre vai partir de dentro para fora, ela nunca vai partir de fora para dentro. Só que no futebol, você ter um técnico com mais estofo, na hora de você dar esse respaldo, de você tem mais segurança de que esse cara vai entregar, porque ele tem mais serviços prestados. Eu não sei se estou me fazendo entender. O caso do Thiago Nunes é um trabalho, uma carreira curta, e talvez ele tenha a capacidade tática para fazer essa mudança, mas o respaldo ele parte só da diretoria, não tem a carreira um tamanho do Thiago Nunes para dar essa segurança à diretoria, ou falei muita besteira? Não, mas aí é que tá, tipo assim, eu discordo assim de parte do que você falou, mas vamos assumir o que você falou como sendo verdade. Pô, então você tem que mandar, o Andrés tem que se mandar embora e mandar embora o diretor de futebol. Porque a carreira do Thiago Nunes, eles sabiam qual era em dezembro, quando foram buscar, pô. Sei lá, foram até buscar antes, né? Eles sabiam qual era a carreira do Thiago em novembro. Então, se você achava que a carreira do Thiago não tinha costa larga para tomar porrada, não fosse lá buscar o cara, pô. Ou ninguém sabia o que o Thiago Nunes fez ou deixou de fazer. Todo mundo sabia, pô. O Thiago Nunes, nos 2 anos anteriores, ganhou 2 títulos inéditos para o clube e 2 títulos que o Corinthians, por exemplo, bateu na trave. O Corinthians caiu na final da Copa do Brasil do ano anterior e caiu na semifinal da Sul-Americana. Então qual é a do Andrés? Então, enfim, mas, eu tenho...
Eu tenho historicamente muitas ressalvas ao Andrés, né? Eu não acredito nada do que o Andrés fala. Nada. O Andrés, para mim, a palavra do Andrés, para mim, eu não acredito em nada do que ele fala. Então, eu não sei o que ele tá querendo. Então, eu vou colocar a próxima frase, porque... Ô Luiz. Diga aí, Alê. Só um detalhe que eu acho importante é o seguinte. O time do Thiago Nunes, o Corinthians do Thiago Nunes, que eu já falei aqui algumas vezes, que eu acho que é um elenco frágil, é um elenco que não está à altura do Corinthians, por contratações ruins, pela crise financeira, por escolhas equivocadas, enfim, eu acho fraco, um time fraco, eu acho que no 1 contra 1 ali, eu acho mais fraco, inclusive, do que o Santos, que já não está com aquela força toda, e quando a gente fala de Corinthians, fala de Santos, para mim a gente tem que olhar sempre para cima, sempre para brigar por título, e eu não vejo essa perspectiva. Agora, o time do Thiago não está jogando bem. Aí, para quem fala que o Corinthians não está jogando bem pela mudança de proposta, é só voltar um pouquinho no tempo, pouca coisa. O time do Carille do ano passado também não jogava nada. Então é bom a gente lembrar disso, que não e acho que era até pior, né? E era um elenco pior também, do Carille. Então, mas assim, só que dentro desse contexto, olha, e aí eu queria já acionar a nossa produção para colocar a segunda frase do verdadeiro ou falso na tela. Dentro desse contexto de não jogar bem, o ano passado ele é vamos dizer assim, talvez ele seja um ano isolado dentro de uma sequência de temporadas em que o Corinthians nem sempre jogava bem, mas conseguia competir e brigar pelos títulos, tá? No caso de 2019, foi um ano que o time do Corinthians até foi campeão paulista, mas não conseguiu brigar pelos outros títulos mais importantes da temporada. Em anos anteriores, nem sempre jogou bem, mas chegou, por exemplo, à final de Copa do Brasil sem jogar tão bem. Mas peraí, o que você tá falando jogar bem? O Corinthians de 17, ele jogava muito bem. Muito bem. Não, mas esse jogava muito bem. Mas o Corinthians da Copa do Brasil não jogava bem. Acho que ele jogava, ele jogou bem em alguns momentos. Talvez o estilo não agrade a maioria. Dentro da proposta e das imitações. Exatamente, mas dentro da proposta, eu acho que ano passado, dentro da proposta, o Corinthians jogou mal dentro da proposta. Independentemente de gosto do apresentado. Dentro paulista, o Carille admitiu na coletiva falou isso. Tricampeão estadual, não jogamos bem esse campeonato. Exatamente. Eu vi isso. Foi a melhor declaração do Carille, das poucas do ano passado. Não jogamos bem o campeonato. Então eu vou colocar a próxima frase do verdadeiro ou falso, porque a frase é a seguinte: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. E aí, por que essa frase, acho que ela é bastante pertinente? Porque mesmo jogando mal, o Corinthians foi lá, no reconhecimento interno, jogando mal, foi lá e bateu o campeão paulista. Pode ser pouco, mas é bater campeão, né? O Corinthians do Thiago Nunes muito provavelmente não será campeão paulista. Provavelmente não vai nem jogar o mata-mata do Campeonato Paulista. Mauro Betting, a frase é: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Até pelas pressões que a gente está vendo agora, hein? Sim. Não, para mim é falso ainda. Eu acho que havia quase que um consenso, bobeasse até pro Carille, até uma história do Carille. Quando ele assumiu o Corinthians lá, a primeira vez, nessa campanha maravilhosa de 2017, quer dizer, na verdade era a segunda, porque ele havia assumido como um efetivo, depois ele foi desinterinizado ou desefetivado para a chegada do Oswaldo, aí voltou como quarta ou quinta opção, não importa, mas assumiu em janeiro de 2017. Ele disse: eu vou fechar a primeira casinha, porque é um momento instável da equipe, e meu também. Eu não posso sair jogando mesmo no Campeonato Paulista para frente, porque vai que eu começo a perder os jogos, eu preciso ganhar tempo, eu não tenho essa guarida, esse respaldo, nem da própria direção, que já mostrou meses atrás que não tenho. E ele foi fechando a casinha, conseguiu aquela vitória que foi fundamental contra o Palmeiras e Itaquera, com um jogador a menos, com aquela expulsão absurda do Gabriel, tal, aquele contragolpe, gol do Jô, tal. Ali deu um pouco mais de graça e acabou campeão. Em 17 contra a Ponte Preta. Aí ele tinha a intenção, já em 17, de soltar aos poucos mais o time. Mas o time foi rendendo daquele jeito, com aquele primeiro turno espetáculo, eu vou ficar assim. Então diz o Carille que ele gostaria de 17, e sobretudo em 18, ter soltado mais o time. Segundo ele não conseguiu, eu até fico em dúvida, mas ok. Ele queria jogar mais à frente. Mesmo ele vencedor, bicampeão paulista contra o Palmeiras em 18, depois saiu, voltou e foi tricampeão estadual em 19, e não foi um grande ano passado com ele e com o Corinthians.
Corinthians. Mas eu entendo que já, não é que deu, aliás, deu coisas maravilhosas. Estamos falando do Corinthians campeão invicto da Libertadores em 2012, bicampeão do mundo em 2012, um grande campeão e que não era assim tão trancado, já mais solto com o Tite, um belíssimo time campeão brasileiro em 2015. Mas foi esse time construído desde a Série B lá no começo de 2008, com essa estrutura que deu muitos títulos ao Corinthians na melhor década do Corinthians. Daí é o caso de jogar sempre assim? Acredito que não. Era o caso de mudar, mas não mudar radicalmente, né? O Thiago Nunes também não é um Guardiola, não estou nem falando da qualidade, assim, um Klopp extremamente ofensivo. Não, ele é mais ofensivo do que os últimos treinadores ou do que essa ideia do Corinthians de 2008. E eu acho que valia a mudança, porque ele, jogando feio e mal o time não foi para lugar nenhum, porque não tentando jogar um pouco mais aberto, um pouco mais ofensivo, digamos, um pouco mais, entre aspas, brasileiro. Então foi o que se tentou e que ainda se tenta e espero que continue se tentando com o Thiago Nunes. Então para mim é falso. Pro Mauro Betting é falso. Ali é muito difícil você abrir mão de um estilo que te deu tanto e por tanto tempo, porque se a gente for pegar é de 2011 para frente, com algumas mudanças assim leves de forma de jogar, mas assim sempre com uma mesma identidade. Você sabia o que era o Corinthians. 2015 jogando um pouquinho mais livre, mas taticamente, maravilhoso. 2017 jogando diferente. Enfim, se a gente for pegar de 2011 para cá, o Corinthians, ele, dentro de um estilo maior, ele fez algumas adaptações. Agora é uma proposta bem diferente de mudança. Você acha que era a hora? A frase é: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Eu acho que aí tem um problema pro Thiago Nunes, que eu acho que ele mesmo fica inseguro ou indeciso no meio do trabalho. Então ele começa se impondo, colocando aquilo que ele acredita e que deu resultado para ele. E aí no meio desse percurso eu acho que ele dá uma recuada e tenta adaptar um pouquinho. Aí eu acho que aí é um equívoco na minha maneira de analisar. Ou ele já começa pé com pano, fazendo as mudanças passo a passo, lentamente. Então, ele começa treinando algumas situações que ele gosta no time, mas ele usa em determinados jogos ou momentos, ele não impõe aquilo de uma vez só, ou ele começa mais lentamente, e a gente aqui sempre dá o exemplo do Kudê, porque foi mais ou menos esse caminho que o Internacional trilhou no início da temporada, em que ele empatava os jogos da fase pré-Libertadores fora de casa e ganhava vitórias mais convincentes dentro de casa, até chegar ao jogo contra os jogos da fase de grupo, os 2 jogos da fase de grupo, e em que ele tinha um estilo diferente. Então, ele foi fazendo com que os caras entendessem o que ia ser o jogo, mas sem colocar tudo junto para os jogadores nas partidas mais importantes. Então, eu acho que o Thiago Nunes ele erra nesse momento. Eu acho que se ele tivesse que fazer voltar atrás, eu acho que ele iria assim um pouco mais lento e principalmente se ele começou com uma convicção, com uma ideia para o jogo dele, ele já tinha analisado o elenco, ele teve tempo para analisar o elenco, de estudar o elenco do Corinthians. Eu acho que ele teria que ter insistido um pouco mais, porque senão, se você perde a convicção como treinador, o atleta também perde. E aí você não consegue recuperar. Porque então, é difícil ali. Se você tem um espaço curto para um jogo super decisivo, como era o caso do Corinthians, e você tem, em tese, um trabalho longo a ser feito para mudar um estilo, qual que é a decisão correta a se tomar no começo de trabalho? Não é uma decisão fácil, né? Não é, mas eu acho que aí também, Luiz, que a gente sempre fala muito, né? E a gente gosta de boas ideias, de ideias diferentes e tal. Eu acho que aí é imprescindível alguma experiência. O cara, por exemplo, já ter iniciado um trabalho de romper, né, de rompimento, para ele falar, puxa vida, talvez o Kudê já tenha passado por isso. Sim. O Thiago Nunes nunca passou. Então, talvez aí seja a vivência, é o dia a dia, entendeu? Então, como que... Você, por exemplo, eu gosto sempre de trazer para o quê? Para o nosso reality. Você substituiu... Falando em reality, olha, ontem você não viu. Ontem o Luizinho recebeu uma mensagem do Valkyrisson dizendo que ele queria passar álcool em gel no corpo inteiro do Luiz. Eu queria o seu comentário, Ale Oliveira, por favor. Vai álcool em gel, hein? Nessa crise, nessa escassez de álcool em gel,
Aí vai ser um desperdício que uma cidade vai ficar sem álcool em gel. No mercado aqui só pode levar um ali, aqui do lado de casa. Não vai dar, né? Pra besuntar tudo, né? Não, outro dia a esposa do Luizinho só um queria dar um detalhe. banho. Não, desculpa, mas só para não perder. Não vai dar para. A frase não vai dar para besuntar tudo. Eu confesso que já ouvi muitas coisas inimagináveis, outras que a gente até imagina nesse programa. Mas a frase não vai dar para besuntar tudo, confesso que eu não esperava ouvir no The Placa. Mas segue, desculpa. A esposa e a patroa do Luizinho, a Paulinha, falou que ia dar um belo banho nele e levou no lava rápido, porque o homem tá forte, tá gigante. É um Dodge Dart, então, isso. Agora, se por acaso o nosso espectador for realmente fazer esse banho de gel, que era muito, muito comum lá nos programas do Gugu Liberato, que ele gostava de... Luiz Ambiel, né? Luiz Ambiel e outras Clássico. queridas. Você, por favor, filma pra gente, Luizinho, pra gente botar aqui no nosso programa, tá? Tem que ser só depois da quarentena, quando a gente puder ter esse contato gostoso. E ali, só pra saber... Tem que gerar conteúdo, né? Falando de geração de conteúdo, você me colocou uma questão que eu não sabia. Além da Luísa Ambiel, tivemos outra garota lá da busca pelo sabonete, a Alessandra Scatena também fez esse quadro? A Ellen Ganzaroli era ali? Não era, não, né? A escala era. Ganzaroli era. Tinha algumas convidadas especiais também que faziam. A Núbia Oliver também fez muita coisa lá no SBT. Se te chamassem pra banheira do Gugu, umba, você ia ou não ia? Não cabe, né? Teria que ser a piscina do Piscinão de Ramos. A jacuzzi do Gugu. A jacuzzi do Gugu. Piscinão de Ramos do Gugu. Agora, eu não quero antecipar nenhuma questão, mas a gente está tentando diversificar um pouco o ramo do entretenimento como live, e em breve teremos aí surpresas aí. Vivi Fernandes, Núbia Oliver estarão passando aqui na minha tela, própria tela. E o Pablo Costa lembrou um nome que a gente esqueceu, que, pô, aí é erro nosso total. Nana Gouveia. Como esquecemos da Nana Gouveia? A Nana, que inclusive o melhor momento dela foi exatamente lá no furacão de 2012 em Nova York, quando ela posava na cidade. Ai, cara, o Brasil já produziu cada um, hein? Aliás, eu vou dizer uma coisa inesquecível mesmo, né? Foi a última vez que eu vi o meu pai rindo. Ele, coitado, uma semana antes de partir e tal, tentando animá-lo. Falei, pai, dá uma olhada na nossa querida companheira em Nova. Não era nem... a Nana, evidentemente, anima. Mas observe as poses dela na frente da cidade. Meu pai tá de o mundo caindo. A última vez que eu vi meu pai rindo foi exatamente vendo as fotos dela, e uma coisa que era sensacional também, as montagens que o pessoal fazia. Porque ela tinha aquela passada de modelo assim olhando para o lado, e aí tinha exatamente essa passada, botava ela no Titanic, nas tragédias humanas. E a melhor de todas era no gol do Giga, do Maracanaço, ela lá no fundo, um pouquinho atrás do bigode. Cara... O Brasil produziu cada pérola na internet, que é coisa maravilhosa. Olha só, Ale, você ia dizer do reality, ia comparar o Luizinho com o Rodolfo Rodrigues? O Rodrigo Rodrigues? Então, tava para responder a questão, que eu nem lembro mais qual que era. Quando você substitui a borboleta, você já sabe que o programa tem um estilo, que o programa tem uma linha uma linha. Aí, exatamente. Aí, independente da tua forma de apresentar, você vai seguindo mais ou menos uma linha e aos poucos vai colocando ali o teu estilo e tal. Eu acho que esse é o caminho, né? Tá, então, só para saber e categoricamente responder, Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Para você é falso? Cara, eu acho que não se precipitou. Eu acho que aí faltou um pouco de experiência, de vivência pro Thiago Nunes. Mas o caminho era de mudança mesmo. Então, pro Alê é falso. E chegamos ao Vitor Sérgio. Aliás, você falou do RR, a última vez que eu estive com ele foi num jantar super elegante, cara, na noite alemã. Um negócio bacana, viu, Alê? Depois você pergunta pra ele lá. Né? Ele gosta de um belo chucrute, ele já chega, já vai logo de cai de boca, hein? Essa coisa linda.
Salsichão, que é a palavra difícil de falar, né? Uma bratwurst maravilhosa. VSR, diga aí, é verdadeiro? Primeiro, avisando aí que já pintou a primeira dica. Boa. Mil curtidas aqui, então tem que sair a primeira dica. É absolutamente falso, né? O Corinthians, o modelo do Corinthians estava esgotado, né? E uma coisa é você lembrar e reverenciar que esse modelo deu muita coisa para o Corinthians, como o Mauro disse, o período mais vitorioso da história do clube. Se você quiser pegar de 2 anos, é o mais vitorioso, de 3, de 5, 10, qualquer período, qualquer recorte que você faça, é o período mais vitorioso da história do clube. Mas o que o futebol está exigindo hoje, esse modelo, esse estilo já não conseguia mais entregar e nem, eu diria até mais, competir, né? Se você lembrar a dificuldade que o Corinthians teve para ir para a pré-Libertadores, ou para a primeira fase da Libertadores, então esse modelo já não se sustenta mais. É absolutamente falso. Talvez tenha faltado aí, acho que o Alê tem batido nessa tecla, talvez tenha faltado um pouquinho ali de ajuste nesse começo do Thiago Nunes. Eu falava com o Ney Franco, eu fiz uma entrevista com o Ney Franco na terça-feira, e o Ney Franco lembrou, né, cara? Esses jogos eliminatórios de competição sul-americana, tanto a chamada pré-Libertadores quanto as fases iniciais de Sul-Americana, eles estão derrubando muita gente, cara. Ano passado, o Anderson Moreira, quando foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, rodou. Esse ano, o Thiago Nunes passou a ter uma pressão absurda. O Ney Franco falou que Ney Franco, que voltou no ano passado, fez uma campanha ótima, 10º lugar e tudo, com vários planos para esse ano, que ele não usou balançando, mas que ele se sentiu muito pressionado porque caiu na primeira fase da Sul-Americana. E Vitor, esse ano cai Fortaleza, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro, dos 6 times brasileiros da Sul-Americana, 4 caíram na primeira fase. 4 caíram, mais o Corinthians na pré, mais um montão de time de primeira divisão na primeira fase da Copa do Brasil. Então você tem 12 dias. Olha que ambiente, assim, e é o ambiente que tem, mas olha que ambiente nocivo. Você tem 12 dias de pré-temporada, quando tem. Você, depois de 12 dias, você começa a jogar jogo competitivo. Na segunda semana, você joga a sua vida na Sul-Americana. Na semana seguinte, alguns jogam sua vida na Copa do Brasil. É um ambiente propício para você degolar a cabeça de treinador, né? E não é à toa que o Dudamel, por esse e outros motivos, né? Ele que caiu na Sul-Americana e na Copa do Brasil, aí é o pacote completo, né? Aí não teve como segurar, aí não teve como aguentar. Bom, chegamos aqui ao momento da primeira dica. O Ramsés Augusto já tinha mandado 1000 likes, Luiz. Primeira dica. O Dr. Manhattan falou 1000 likes, Jeca Camargo. Cadê a dica? E o Ramsés também mandou na sequência: VSR, não mate de primeira, por favor. Então vamos lá. Vamos soltar a primeira dica do Quem Sou Eu de hoje. É impossível o Vitor Sérgio matar de primeira. É impossível. Olha. É impossível, VSR. Bom, tá. A primeira dica é a seguinte. Depois eu vou tomar bronca e vou pra geladeira igual uns e outros aí, hein? Vamos à primeira dica. Fui jogador e hoje sou técnico. Fui jogador e hoje sou técnico. Renato Gaúcho. Errado. Vitor Sérgio, um palpite. Se você tiver muito convicto, você erra de sacanagem, vai. Eu tenho aqui uma certeza muito forte, mas eu vou... Grupo, se você tiver certo... Não. Vou falar aqui. Bob Charlton. Errado! Boa, Vitor Sérgio. Mauro Betti. Errado! Bem, então tá bom. Parece um papagaio. Bob Esponja. Errado! Ele não foi treinador, o Bob Esponja, mas foi jogador. Muita gente palpitando e muita gente errando aqui também, tá? Podem continuar curtindo com 2.000 likes. A gente vai soltar a segunda dica. 2.000 likes, a gente solta a segunda dica. Eu tô gostando que a galera tá indo por um caminho aqui nos comentários, que eu acho que é o mesmo caminho que o VSR tá indo. E eu tô... Deixa
Deixa arder do jeito que tá bom. Continua curtindo aí, comentando, e com 2.000 likes a gente vai soltar a segunda dica do Quem Sou Eu. Até agora, pelo que eu tô olhando nos comentários, ninguém acertou. Vamos ver se depois da segunda dica, com 2.000 likes, a galera acerta. E pra gente fechar aqui o verdadeiro ou falso do Corinthians... Eu mandei minha sugestão lá no grupo, hein? Vamos ver se é isso aí. Deixa eu ver. Vou deixar... Errei? Não sei, Vitor. Não sei. Se quiser usar esse nome na segunda, você pode usar. Seguinte, para a gente fechar aqui em relação ao verdadeiro ou falso do Corinthians, o Andrés, nessa entrevista que ele concedeu, foi a Bandeirante, sim, tá? Foi ao Jogo Aberto. Essa entrevista que ele concedeu, só para deixar aqui o crédito aos companheiros todos da imprensa que estão produzindo muito conteúdo nesse momento, inclusive todos nós do Esporte Interativo também. Então é muita coisa rolando, né, nessas lives, entrevistas aqui e tal. O seguinte, o Andrés, ele deu uma declaração sobre a Arena do Corinthians que chamou muito a atenção. Ele fala assim: não estou dizendo que não vou pagar, mas vou escalonar. Quando voltar o futebol, não vai ter receita dobrada. E eu sou franco. Quando tiver receita, eu vou pagar. Se não tiver, vou avisar. Por quê? Mesmo com os campeonatos parados, o Corinthians continua tendo as parcelas mensais da Arena do Corinthians para pagar. E sem ter a receita de bilheteria, que era o que dava o dinheiro para o Corinthians pagar essas parcelas mensais, isso vai se acumular. Então a frase é a seguinte: por conta de financiamento do estádio, o Corinthians era um dos mais prejudicados nessa pandemia. Todo mundo tem os seus problemas, o Corinthians tem 2 problemas. VSR. Então, é uma situação complicada, porque, por exemplo, é o mesmo caso do Grêmio, né? Uhum. O Grêmio, ele já não... Pro futebol, o fato de você não ter... Pro futebol... Para o departamento de futebol de Grêmio e Corinthians, o fato de jogar sem torcida não muda muito, porque esse dinheiro da bilheteria não ia para o futebol, mas para o clube como instituição muda. Então, eu vou votar verdadeiro. Eu acho que é um dos prejudicados, o Corinthians e o Grêmio, a menos que alguém faça uma concessão aí de, enquanto jogar sem torcida, essa dívida ela está congelada. Porque o Corinthians e o Grêmio usam a bilheteria da Arena do Grêmio, da Arena Corinthians e da Arena do Grêmio, para pagar o custo das obras, perfeito? Se você não pode ter bilheteria por um motivo alheio ao Corinthians, talvez talvez seja justo ali você congelar os pagamentos, ou congelar, sei lá, alongar, não sei o que vão fazer, mas você tem aí um componente importante. Ao mesmo tempo, você tem alguns outros clubes, e o Palmeiras é um caso, o Flamengo é o outro, cuja receita de bilheteria são parte central do orçamento do clube, né? Então, o mesmo problema lá que vai ter o Corinthians e o Grêmio enquanto instituição, por não ter bilheteria para pagar o custo dos estádios, outros clubes vão ter para pagar para estar em dia, para a folha corrente. Então é uma situação muito complicada. E hoje, a nossa Tati Mantovani acabou de botar aqui no nosso grupo de notícias, o governo espanhol já informou que não há futebol em 2020 com torcida. Se tiver torcida, se for ter torcida, vai ser se tiver em 2021. A informação do governo espanhol é que em 2020, na Espanha, não se terá torcida em nenhum jogo de futebol. Como é também na Alemanha, né? A gente, então, vai tendo, ou como será também na Alemanha, como vai ser agora na Espanha, como deverá ser em boa parte. Na Alemanha eu não sei se já está até o fim do ano, já está? Já está definido até o fim do ano? É porque o governo espanhol cravou, cravou. Em 2020 não se joga com torcida na Espanha. Então, na Alemanha são as questões das aglomerações, não só no futebol, né? Então, o futebol não foi o ponto central do debate, sim a reunião de pessoas até o final do ano. Então, a gente imagina que isso também deve acontecer no futebol. E é o que falou o Vitor, né? A gente vai ter na Espanha, agora de maneira oficial, daqui a pouco a gente vai ter em outros países, provavelmente, e vai ser um novo normal. Vamos entender o que vai ser o novo normal daqui para frente. Então, para você, Vitor, só para eu entender, é verdadeiro. Junto com o Grêmio, junto com outros, o Corinthians vai ser um dos mais prejudicados.
É verdadeiro com ressalva, né? É verdadeiro, o fato de não ter torcida vai prejudicar o Corinthians e vai prejudicar vários outros. Então, como você botou aí, será um dos mas, eu acho que é verdadeiro. Beleza, Mauro Betting, por conta do financiamento do estádio, o Corinthians será um dos mais prejudicados nessa pandemia. É por aí, exatamente, como bem explicou mais uma vez o VSR em relação à situação do Grêmio, mas a do Grêmio é diferente, né? O Grêmio quer comprar o estádio já há muito tempo, desde o falecido presidente Fábio Koff. É um outro tipo de negócio, é um outro tipo de gestão. A do Corinthians a gente sabe que é complexa desde o nascedouro, já era meio que impagável antes e agora, não porque é o Corinthians, não porque o estádio foi feito pelo Odebrecht, não como foi quase que um presente do então presidente Lula ao Corinthians, onde é conselheiro vitalício e tal. Independente dessas questões todas, mas analisando agora, a única coisa que o Andrés falou é o que meio que já se imaginava, né? É a famosa frase, devo, não nego, pago quando puder, né? Que é bem brasileira. Embora, às vezes, na verdade, é assim, devo, nego e não pago. Né? Nesse aqui, pelo menos, ele foi, até porque também seria um contrassenso e seria um absurdo também, até pela responsabilidade. Lembrando que no Brasil, né, Mauro, devo, não pago, nego enquanto puder, né? Enquanto puder. Aliás, se puder, nego até na justiça, não pago mesmo. E no caso corintiano, específico, não é porque é o Corinthians, se fosse o time que eu torço, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, enfim, não importa. Você tem uma condição ainda mais complexa, que é um estádio que tem o financiamento, ou teria, da Odebrecht, teve também do Banco do Brasil, e tem uma questão que é mais complexa, que é dos CIDs, que são os certificados o I não lembro o que é, mas de desenvolvimento, que é uma dívida que era de 400 milhões, agora se discute exatamente por juros, correção monetária, um monte de coisa, que é uma dívida com os cidadãos, com os munícipes, né, que pagam os seus impostos. E aí falo eu como contribuinte, como cidadão, nem como jornalista. E muito menos estou falando aqui, evidentemente, como torcedor de um clube adversário. Esses CIDs, eles servem para fomentar a região de Itaquera, e eu sou totalmente favorável a isso, se fosse Itaquera, se fosse qualquer outro lugar. Mas, evidentemente, é um dinheiro público. Então, é um estádio que o cidadão paulistano, o contribuinte paulistano, também está pagando essa dívida que é meio que impagável, que está sendo renegociada, claro, de um modo geral, uma boa vontade coletiva, e não é porque é o Corinthians, repito, se fosse o São Paulo, Palmeiras, Santos, Juventus, não importa. Então, assim, é uma dívida mais complexa, porque não é só com um banco ou com uma construtora, não, envolve o cidadão. Então, isso precisa ficar muito atento, e sem nenhuma defesa antecipada, nem ser um julgamento antecipado, e nem mesmo um ataque antecipado. Só para deixar claro que é muito mais complexa a situação. Pelo menos o presidente do Corinthians fala que não vai pagar e a gente entende as dificuldades. Agora, uma coisa são as dificuldades. Dificuldades que se sabia desde o pontapé inicial, desde o projeto, mas que infelizmente não foram bem geridas, nem pelo Corinthians, nem pelo Odebrecht, nem pelo município de São Paulo, nem pelos bancos, BNDES, nem por todo mundo. Enfim, é uma situação muito delicada e desde o início. Só para trazer aqui certificados de incentivo ao desenvolvimento. Perfeito. Só para deixar aqui direitinho. Só para colocar assim, o Mauro falou, e é verdade, os modelos de negócios de Corinthians e Grêmio são totalmente diferentes e em termos de serem saudáveis, não tem nenhuma comparação, né? O do Grêmio parece ser 100% saudável e o do Corinthians há muito questionamentos conceituais desde o início. Eu quis dizer que eles são parecidos nisso, né? O dinheiro de bilheteria não entra, não está no orçamento do futebol de nenhum dos dois, né? Nem do Grêmio, nem do Corinthians. Eles são iguais nisso e parou por aí, né? Ô, Ale, vamos lá para você responder aqui também essa questão, e eu queria saber, além de ser verdadeiro ou falso, né, por conta do financiamento do estádio, o Corinthians será um dos mais prejudicados nessa pandemia, se você prevê algum tipo de inversão, assim, do Corinthians perdendo capacidade de competir por conta desses problemas, algo que a gente já vem debatendo há bastante tempo, mas agora, com paralisação completa dos jogos, sem qualquer receita para pagar essas parcelas, isso muda um pouco. Cara, eu vou de falso, viu, Luiz? E assim, eu não sei se todo mundo aqui se lembra, mas para mim foi muito marcante, no finado Mais 90, quando a gente fazia o Mais 90, brilhantemente apresentado pelo Alex Miller e atrapalhado pelo Ricardinho e pelo Alexandre Pretzel, a gente recebeu vários candidatos naquela ocasião à presidência do Corinthians, né? E teve um deles em especial, tem muita gente ali que sabe muita coisa que a gente não sabe, né? E teve um deles
que falou, isso ainda não é que ele falou em off, ele falou valendo, ao vivo, no Mais 90, do Esporte Interativo. Ele falou que todo mundo no Corinthians sabe que o estádio ele foi feito para não ser pago. O cara falou isso. Ele falou na lata de todo mundo. Então, acho que isso é uma coisa muito preocupante. É muito preocupante. E assim, infelizmente, é a cara do Brasil, né? Isso aí é uma triste realidade que a gente tem que jogam na nossa cara. Então, por isso que eu acho que as coisas vão rolando e vai se dando um jeito, do pior jeito possível. E por isso que eu acho que, no final das contas, acaba não fazendo tanta diferença. Eu entendo o que você diz, né? Porque para você vai estar todo mundo tão mal que não vai ter dois mais, né? O Corinthians vai estar num bolo de muita gente, é isso? Na verdade, se fosse para cumprir o que tinha sido acordado, o Corinthians já estava bem mal faz tempo, né? Isso é verdade. Já estava bem mal faz tempo. E não acontece isso. E assim, não é nada contra o Corinthians, ou contra o Grêmio, ou contra qualquer instituição que seja devedora nesse nível e tal. Mas infelizmente é a nossa realidade. Isso aí a gente não concorda, mas acontece, e por isso que eu acho que é essa várzea aí. Ali, desculpa, mas vem um comentário aqui que é um negócio espetacular, cara. O comentário é o seguinte, do Alfredo Signori. Ele fala o seguinte: o Alê, com esse gorrinho, tá parecendo o Brad Pitt, que pegou fogo na cara e apagaram com paulada. Isso é bom pra caramba. Mas isso é maravilhoso, cara. Normalmente é com sapatada, né? Mas olha só, Alê, eu acho que em qualquer situação, ser comparado com o Brad Pitt, eu acho que você tá na vantagem. Eu tô o Brad Pitt em Califórnia, por exemplo. O Afonso deve ser o Tom Cruise, né? Deve ser o bonitão, Opa, né? Ele tá falando isso. O Mauro, hoje é o dia. Mauro, julga isso aqui, Mauro Toffoli, por gentileza. Julga esse mérito vai ser julgado pelo Toffoli Mauro Betti. Estamos de Toffoli aqui. Não, é uma expressão já clássica, né? Você pode apenas alternar se com sapato, né? Dando sapatada para apagar o fogo, ou paulada. Eu também, às vezes, você sabe, alguns desses aplicativos, é fantástico. Outro dia, né, até acho que eu comentei aqui, ontem mesmo, tive 3 reuniões com 3 aplicativos diferentes, né? Que você tem hoje para reuniões e tal. E neles eu sempre estou botando Mauro Brad Pitt, né? E, evidentemente, isso a gente entra, porque, né, assim... Mas o Brad Pitt é legal porque ele realmente virou um exemplo de tudo que é de bonito, né? E o Alê Oliveira virou um exemplo de... virou um exemplo. Grilos. Que deselegância. Isso. De deselegância, por exemplo. Exatamente, completando a frase. De deselegância. Isso. Olha só, a gente vem fazendo nas últimas semanas essas comparações, jogador com jogador. E hoje a gente vai inaugurar uma nova sessão dentro dessa sequência, que é a sessão de trios. Vamos comparar 2 trios que um segue fazendo, o outro fez história no futebol e recentemente. Estamos falando do trio BBC, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, e do trio do Liverpool atual, Salah, Mané e Firmino. E aí a gente vai lançando algumas questões para depois determinar qual o melhor trio. Eu abro fazendo a seguinte pergunta: qual trio tem o melhor entrosamento? Qual trio é mais entrosado? O trio BBC ou o trio Salah, Mané e Firmino? Pode responder primeiro, Mauro. É o do Liverpool. Por que é melhor entrosado? Porque eles individualmente não chegam ao nível do trio que tem, principalmente o Cristiano Ronaldo, que desequilibra, é o apelão, não dá nem para conversar. Mas aí também vem a capacidade do treinador, não que os treinadores madridistas não tenham tido, mas o que o Klopp faz, e não só o Klopp, mas o que os caras estão fazendo, o Salah, Firmino e o Mané, a soma deles é muito maior do que os individuais. E acho que, embora seja histórico e multicampeão Bale, Benzema e Cristiano, eu acho que eles empatam a soma. Digamos, se a gente pudesse falar, cada um, nota de 0 a 10 de cada um, tal, somando aí Cristiano que é 10, o resto não sei o que lá, o desempenho deles eu vou dar algo meramente subjetivo que eu estou tentando deixar um pouquinho mais objetivo. A nota vai ser mais ou menos igual. Agora, no caso específico do Salah, Firmino e Mané, se eu somar as notas deles, o desempenho que eles têm coletivamente é maior do que esse desempenho individual.
Então, eu acho que exatamente por conta do entrosamento e imensos méritos do Klopp e de todo o time, e no caso também fundamentalmente dos laterais, e da temporada passada para cá, o Arnold e o Robertson, tudo isso faz com que o entrosamento do trio do Liverpool seja melhor ou maior do que do Real Madrid. Foi interessante, né? A forma que o Mauro tentou encontrar para justificar, e eu acho que deixou bem claro o que ele pensa sobre o tema, e o Ailton Neto fala assim: 4 Champions contra uma, vocês estão malucos. Entrosamento, a questão. Exatamente. Falando Calma, melhor, o termo específico agora é entrosamento. O pessoal tá nervoso, tá ansioso. O Mauro Alves fala: o primeiro trio acabou faz tempo. Tempo não, acabou tem 2 temporadas. Assim, não acabou faz tempo. Ele pode ter se deteriorado mais rapidamente do que o outro, mas acabou tem 2 temporadas. O Alê, qual trio tem melhor entrosamento? E aproveita para chamar a galera para curtir aí, cara. Você tá muito caladão, vai. Não você quer que eu fale em cima do Piruquento ou do Babuíno, pô? Aí fica... Pô, aí depois você vai pra geladeira, já viu, né? O Piruquento, o Babuíno, claro. A gente gastou toda a primeira parte do programa falando que o cara tem que chegar... pé com pano, com os 10 no chão. Você quer que eu chegue aqui arrebentando com o bagulho, irmão? Pra curtir o que você quer? Pra curtir, pra gente poder dar a segunda dica, terceira dica. Curtir o... Sabe o que acontece? Eu acho que a primeira tentativa do homem babuíno de acertar a estafeta de hoje, que ele falou que era o Maradona, né? Eu acho que podia ser, né? Alguém falou Bob Charlton? Não, eu falei, a primeira foi, antes mesmo de ver a dica, eu falei Maradona, e podia ser, né? Porque fui jogador e sou treinador, né? Podia ser. Mas eu acho que isso aí não cheirou bem não, viu, Luiz? Que o pessoal não... Entendeu, não? Necessário. Mas o que você quer? É pra curtir o quê? O cara acabou de voltar da geladeira. Curte aí, galera, curte aí pra gente dar a segunda dica do Quem Sou Eu. Com 2 mil likes tem a segunda dica, com 3 mil likes tem a terceira dica. E hoje eu tô sentindo que o Ale vem pra algumas grandes indicações aí no momento cultural do programa, tá? Qual que é a pergunta? Pergunta é o seguinte, Ale, qual trio tem melhor entrosamento? BBC, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, Salah, Firmino e Mané? Eu acho que o do Liverpool, cara, porque também aí, além de tudo que o Mauro falou, que eu já esqueci, tem o treinador, né, cara? Pô, e o treinador é espetacular, cara. O treinador é que ele não só ele achou as pessoas pro plano tático que ele gosta, que ele precisa, como ele fez esse encaixe aí de característica e de estilo, cara. Então, meio que parece que eles se completam. Tanto que já teve estafeta aqui que a gente discutia se os gigantes, os astros, os maiores do futebol entrariam no ataque do Liverpool. E se você for ver ali no 1 contra 1, na carreira, pô, mesmo o trio do Real Madrid é mais forte, mais vitorioso, enfim. Mas o entrosamento deles é impressionante, a facilidade com que eles se movimentam em todo o ataque, eles bagunçam a defesa do adversário com muita facilidade. Normalmente você tem ali o Salah pela direita, o Mané pela esquerda e o Firmino mais centralizado, mas você mexe nisso aí e não altera muita coisa para os 3 jogadores, e é o tempo todo que isso acontece, e a recomposição na marcação, a saída em velocidade para o contra-ataque, é incrível mesmo o entrosamento desses 3. Vitor, tanto o Ale quanto o Mauro, eu vou tentar trazer aqui para uma situação de outros esportes, né? Eles colocaram a nota de partida de Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo mais elevada, né? Pela capacidade individual de cada um. Só que, e aí eles não falaram da nota final, né? A nota de apresentação do Liverpool, partindo de um ponto de partida, desculpa aqui a redundância, inferior, no mínimo igual, portanto mais entrosamento para a dupla do Liverpool, para o trio do Liverpool, desculpa. Você vai com eles? Eu vou com eles, no quesito entrosamento, acho que está muito claro que é o Liverpool, inclusive eles funcionam tão bem juntos que durante todo esse período, e eles já estão jogando junto o quê? 3 anos? Não, vai pro terceiro, né?
vai pro terceiro, já estaria na reta final da terceira temporada juntos. Isso. Você nunca questionou titularidade de ninguém aí, né? E você tem que lembrar, o Cristiano sempre foi absoluto no Real, no BBC o C nunca foi questionado, mas você já teve questionamento do Bale, teve questionamento do Benzema em muitos momentos, porque em muitos momentos o Bale ou o Benzema já tiveram mal, então no quesito entrosamento, até por eles partirem de uma nota geral um pouco menor, eu voto também com os relatores no Liverpool. Beleza, então, item entrosamento melhor para o trio do Liverpool, o trio SFM ou MFS, sei lá qual a sigla do trio do Liverpool, se é que já inventaram uma sigla para esse trio. Vamos à segunda questão, lembrando, com 2 mil likes a gente vai soltar a segunda dica do Quem Sou Eu de hoje, hein? Pode continuar curtindo aqui no YouTube também. Qual trio, essa é boa, hein? Qual trio tem mais poder de fogo? Ale Oliveira, qual trio tem mais poder de fogo? Salah, Mané e Firmino ou Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo? Aí eu acho que eu já vou com o trio que jogou pelo Real Madrid. Porque eu acho que aí você tem um fator evidentemente desequilibrante que eu acho que para quem é da antiga, né? Que é o super trunfo, né? Pra molecada raiz, você tá com o Zap aí, né? E aí o homem é absolutamente decisivo. Já teve temporada que a gente acompanhou o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E até eu acho que na última, né, que já findou na Juventus, em que ele não fazia grandes jogos, não vinha num bom momento, mas chegava a hora decisiva, ele arrebentava, né? Então, eu acho que aí eu vou com o ex-trio do Real Madrid. O Zap, né, como falou ali, cara, é complicado, né? Você vai lá, vira a carta, o Cristiano Ronaldo, é duro competir. Mas você tem o elenco de apoio, né? Que pode entregar a mesma coisa ou não. Vamos saber. Vitor Sérgio Rodrigues, qual trio tem mais poder de fogo? Para mim, o do Real, né? Acho que você ter o Cristiano Ronaldo faz uma diferença danada para poder de fogo, né? É um cara que, bem ou mal, fazia 50 gols na temporada. É um poder de fogo que nenhum do Salah teve uma temporada ali de 40 e poucos gols, né? Mas de 50 não. Então acho que parte daí do Cristiano Ronaldo. O Benzema também faz muito gol, né? A gente já tem tocado nesse tema, foi tema do programa de ontem. E o Bale faz gol decisivo pra caramba, né? Bale fez gol de final de Copa do Rei, fez 2 gols de título de Champions, 2014 e 2018. 18, contra o gol de bicicleta e o gol de 14. 2 gols de título de Champions. A outra, para mim, ele foi o melhor jogador da final da Champions de 16, então é um jogador muito decisivo. Para mim, o do Real. Mauro Betti. O do Real Madrid, né? Eu fico com o BBC em relação ao Fab Free. Confesso que eu pensei agora, nunca tinha pensado um nome, né, pro Salah, Firmino e Mané. Acho que Fab Free é legal, né? Por causa do Fab Four, dos Beatles. Pode ser um nome. Mas também, sonoro, então, mas tem o Fab Four, mas é porque é com 2 Fs. Tem o Fab Five, que é com 2 Fs também. O Fab Three não fica tão sonoro, não, Mauro? Fab Free. Free. Tá bom. É bom, já que não tem nome, é uma iniciativa. Mas enfim, não vai passar, mas enfim, tudo bem. Assim, eu fico com o do Madrid até porque tem o cara que desequilibra, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano é muito melhor que o Benzema, é muito melhor do que o Bale, é muito melhor que o Salah, é muito melhor que o Firmino, é muito melhor que o Mané. E não é nenhum demérito para esses outros 5, porque o Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história. Dá até para dizer que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador europeu de todos os tempos. Alguns números ele é aquela coisa de maior é melhor, dá para discutir, mas realmente o Cristiano é esse monstro e continua monstruoso, né? Então, não é demérito algum você não ser desse nível. E quando você tem exatamente um cara
absurdamente desequilibrante como é o Cristiano Ronaldo, é difícil dizer que quem tem esse poder de fogo do maior artilheiro da história da Champions League e jogando contra e ao mesmo tempo um tal de Lionel Messi, e fora todos os outros grandes nomes, como o próprio Raul, o Benzema, que a gente falava ontem, né? Enfim, das qualidades do Benzema, inclusive sem a bola, e quanto o Benzema ajudou o Cristiano, o time que tem o Cristiano está na frente. Então é o trio BBC do Real Madrid. E é porque eu estou olhando aqui os comentários, né? Tem muita gente. É muito complicado, às vezes a gente fica analisando e pensando no Bale como ele é hoje, que ele é uma caricatura do que foi o Bale nos melhores momentos, inclusive no Real Madrid. Se ele hoje a gente tem a tendência de analisar o Bale golfista e esquece do Bale futebolista, né? É isso, né? E Sim, assim, por mais que ele não tenha, e talvez não tenha mesmo, conseguido entregar tudo aquilo que ele poderia ao Real Madrid, principalmente por conta das lesões, é o que falou o Vitor, o cara foi fundamental e foi protagonista em vários jogos muito importantes nessas trajetórias aí até os 4 títulos de Liga dos Campeões da Europa. Outro item para analisarmos, qual trio vocês escolhem para puxar um contra-ataque? E aí, Vitor, eu olhando para esse trio, eu acho que você tem algumas semelhanças. Você vai ter o Benzema e o Firmino que vão poder, saindo da área, armar para os que chegam pelas beiradas. Tem em Cristiano Ronaldo e Salah, né? Claro, né? O Cristiano Ronaldo, como lembrou o Mauro, não dá para ser comparado com ninguém, mas sim, caras que têm muita força, tem faro de gol, e tem no terceiro elemento do trio, Mané e Gareth Bale, caras de muita velocidade, muita capacidade de escolher a jogada certa na hora decisiva, nos bons momentos do Bale, principalmente como é agora no grande momento do Mané. Puxando um contra-ataque, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Qual trio você escolhe? Os dois são excelentes nisso, mas o do Real fez algo assim durante ali 2, 3, 4 temporadas ali que eu nunca vi. Assim, era uma capacidade incrível. Então eu voto no do Real. Um voto para o trio do Real Madrid no contra-ataque. Mauro Betti. No contra-ataque, cara, o contra-ataque por exemplo, vendo a primeira coisa que vem assim na cabeça, eu vejo o Cristiano Ronaldo, né, velho? E embora tenha o Bale aquele gol contra o Barcelona, que ele sai do campo, cara. Né? Aquele gol ele toma 2 multas, né? Excesso de velocidade e trafegar pelo acostamento. Né, velho? Impressionante. E fez uma vez pelo Tottenham contra a Internacional, quer dizer, é um monstro, né? E o Cristiano é um absurdo. Mas, assim, o contra-golpe, o contra-ataque, cara, do Liverpool é também encantador, né? Da movimentação dos caras e tal. É muito bacana. O próprio Pérez pressiona, o Gegenpressing adoro essa expressão, do Klopp, da maneira como ele machuca, e o contra-golpe começa às vezes da entrada da grande área do adversário, como ele vai para cima, também é encantador. Mas de novo, eu fico nessa dúvida, em altíssimo nível, em outro patamar mesmo, estratosférico, galáctico, e entrando na galáxia. Aí o cara, quem tem o Cristiano Ronaldo, cara, aí eu sou de novo com o Real Madrid. Eu fico pensando o seguinte, né? O meu contra-ataque, quando a gente coloca essa disputa, eu fico pensando da seguinte maneira: pô, tá bom, estamos sendo pressionados, recuperamos a bola na defesa, e aí eu penso, qual vai ser o posicionamento do Firmino e do Benzema? Pum, ali no círculo central, recebeu, e aí eles vão ter que acionar. Benzema acionando Bale, ou Cristiano, e Firmino acionando o Salah ou Mané. O que é ser mais rápido? O que é ser mais letal? O que ia acontecer? Difícil. Ale Oliveira. Essa eu tenho bastante dificuldade, viu? Eu ouvi os argumentos aí para ver se eu conseguia me decidir, mas eu tenho dificuldade pelo seguinte: eu acho que taticamente, a estrutura tática do contra-ataque do Liverpool, para mim é imbatível. E eu falo isso porque eu tive a honra, a felicidade de assistir o jogo lá em Munique, em que o Liverpool elimina o Bayern depois do empate na primeira partida. O Liverpool vai lá em Munique e elimina o Bayern. E assim, você vendo no campo o balé, é impressionante, cara. É muito coordenado, todo mundo sabe exatamente para onde correr, que hora partir, a quem que mete a bola, qual é o movimento que você faz. Então, é um contra-ataque taticamente, para mim, não tem igual. Mas, por outro lado, você tem o Bale, quando estava vivo,
que é um dos jogadores mais rápidos da história do futebol, na velocidade. Quando você tava vivo é bom, hein? O Cristiano, que é um dos mais decisivos e mais técnicos, né? E você tem o Benzema, que é um grande finalizador. Então, para mim, aí é um duelo da estrutura tática contra a capacidade física e técnica, né? Então, eu acho muito complicado esse duelo. Mas, cara, no final das contas, se você tá em dúvida, vai pro lado do Cristiano Ronaldo, que a tua chance de errar é menor. Se escora no homem, né? E resolve a parada com ele. Então, Cristiano Ronaldo foi o fiel da balança para que o Ale escolhesse o trio BBC. Então, para a gente fechar, qual trio vocês acham melhor? O trio Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo ou o trio Mané, Firmino e Salah? Mauro Betti. Do Real Madrid. BBC, não vou nem dizer pela falta de nomenclatura do Mané, Firmino e Salah, que é uma questão evidentemente menor, mas olha o que esses caras conseguiram também, um vice-campeonato europeu, um campeonato europeu, possivelmente levando o Liverpool a ser campeão inglês merecidamente depois de 30 anos, tendo feito na temporada passada pelo Liverpool a melhor campanha de um vice-campeão da história, não só da Inglaterra, mas do mundo, um time que teria sido campeão inglês em 105 dos 119 anos do campeonato, ponto. Mas do outro lado é BBC, Bale, excelente, Benzema, tudo aquilo que a gente já falou ontem, não vamos repetir aqui. Cristiano Ronaldo, para mim, provavelmente o maior jogador da história do futebol europeu, o maior europeu que já jogou futebol. E tudo isso, e um time tricampeão da Europa, o que não tinha desde 76, né? E com o Bayern, não tinha desde 90 um bicampeão com o Milan do Arrigo Sacchi. Então eu fico com essa histórica equipe, principalmente por ser Real Madrid e mais ainda por ter o Cristiano Ronaldo. E assim, é muito difícil a gente não se permitir, né? Ou a gente não ser contaminado pelas conquistas, né? Porque isso representa o domínio desse time em determinado momento. Ainda mais falando em ataque, né? Que é o que normalmente faz a diferença. Então, só que é difícil para analisar quando você está falando dos três, você está falando também da capacidade técnica do que eles jogam, de como jogam, do que fazem, de como se superam. Não é só pegar, por isso que a gente está debatendo, a gente não pegou só a lista de conquistas, o Wikipedia do trio, e está votando, senão era muito fácil, era uma disputa que nem existiria, seria obviamente o trio do Real Madrid. O Ale tá ali ajeitando câmera, o sabre de luz, tá tudo bem aí, Ale? Não tá, cara, sabe por quê? Porque eu acho que ninguém estava esperando, e os produtos também, que a quarentena durasse aí 40 dias. Então, tudo que, por exemplo, essa caceta aqui, ó, que eu não sei falar o nome, o que é? É uma luz. Um matador de pernilongo iluminado, sei lá. Isso. Nego usava uma vez aqui, outra vez ali. Agora, todo dia, se usar 2 períodos, o bicho pifa. E esse tem uma outra aqui, ó, uma argola aqui que... Tá vendo? Tô vendo. Isso aqui também não tá aguentando mais nada. Sabe por quê? Então, porque você tá carregando? Tô. Então, Só tá que bom. não aguenta todo dia 2 períodos. O bichão não aguenta, pô. Você aguenta ler todo dia 2 períodos? Independentemente do lado que você tá perguntando, né? Isso aí não tem... O importante é o prazer, né, Luiz? Você sabe que cada um chora por onde tem saudade. Um período de cada... Olha, escolhe aí, cara, o teu trio preferido. Qual trio é melhor? Cristiano, Benzema e Bale, Salah, Firmino e Mané? Embora seja uma delícia ver o Liverpool jogando, não só por esses três, mas por tudo, né? Incluindo aí a comissão técnica, a torcida e tal. Cara, o trio do Real Madrid fez história e o Cristiano Ronaldo é incrível, maravilhoso. Eu não entro nessa aí de ser radical com relação a quem é o melhor dessa época, Cristiano ou Messi. Eu só agradeço a oportunidade de ver esses dois caras jogarem, porque hoje tudo é radical, né, cara? Se você acha que o Cristiano é melhor, os caras do Messi querem te matar. Calma, cara, é só cada um faz, porra, mano. Puta merda, não pode. Mas eu curto e aprecio os dois. E aí eu vou ter que ficar com o trio do Cristiano mais uma vez. Vitor Sérgio Rodrigues, um trio escreveu a sua obra. Um trio concluiu o seu propósito no futebol e com muito louvor. O outro trio, ele não vai ser bicampeão
europeu, porque já foi eliminado dessa edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas eles podem continuar juntos aí por muito tempo. Eu quero saber o teu voto de agora, mas eu quero saber de você também, Vitor, se você acha que a gente vai ter que revisitar essa questão daqui a alguns anos. Eu acho que eventualmente a gente tenha que, talvez seria até por uma questão de justiça, quando a gente, porque o trio BBC ficou junto de, o Bale chegou no meio de 13, não é isso? 13? O Bale chegou no meio de 13, então ficou 14, 15, 16, 17, 18, 18, né, que o Cristiano sai. Ficou 5 temporadas juntos. Talvez daqui a 2 temporadas a gente possa, seria justo a gente fazer de novo, comparando as 5 temporadas do Mané, Salah e Firmino com as 5 temporadas do BBC. Hoje, para mim, acho que assim, quem foi melhor em termos de trio, quem gerou mais desequilíbrio, gerou mais títulos, gerou mais momentos importantes e épicos, para mim, o do Real Madrid. E é com pena que você deixa de votar no trio do Liverpool, porque é um trio fantástico. Ainda mais se você considerar que, em termos de condição natural, o trio do Real tem mais talento, né? Então, se você vai lá e falar assim, talento e mais suporte. Eu ia perguntar, ia esperar você concluir, mas já que você entrou nessa seara, quem tinha mais suporte? Ou quem tem mais suporte? Será que o Real Madrid não oferecia mais suporte ao trio BBC do que o Liverpool oferece de suporte ao trio Fab 3, né? Como falou o Mauro Betti? Em termos de qualidade, acho que sim, né? Se você comparar ali... Taticamente, eu não sei. Tecnicamente é isso. Tecnicamente sim. Taticamente a gente tem que ver. Mas tecnicamente acho que tinha mais suporte, sim. Porque assim... Modric, Kroos, com todo respeito, mais Casemiro, e qualquer que seja... Modric, Kroos, Marcelo... né? Varane, Sérgio Ramos, o time era muito bom, cara. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? É claro que a gente está fazendo... a gente tá fazendo a análise do trio, e o trio conquistou mais e fez mais, só que tem esse outro lado do elenco de apoio, o suporte, que, é maravilhoso, espetacular do Real Madrid e talvez muito bom, ou algo próximo disso para o Liverpool. Galera, vamos seguir curtindo aqui, daqui a pouquinho, 2.000 likes, a segunda dica do Quem Sou Eu. 2.000 likes, a gente manda a segunda dica do Quem Sou Eu. O Frank Reis fala, para mim, como trio, o do Liverpool é melhor. Bale e Benzema poucas vezes conseguiram acompanhar o nível do Cristiano Ronaldo. Mas também o nível do Cristiano Ronaldo era maior do que qualquer outro jogador do Liverpool, do trio. Então, ninguém vai conseguir acompanhar o nível do Cristiano Ronaldo. Só se fosse um trio com Messi, Cristiano Ronaldo e o filho do Cristiano Ronaldo, sei lá, o filho do Messi do Cristiano Ronaldo. Não tem, gente. Não tem um terceiro para acompanhar esses dois caras hoje no futebol. Infelizmente. E para a gente fechar essas disputas individuais, vamos colocar na tela uma sugestão da galera. A galera sugeriu aqui, e o Vitor Sérgio vai saber com muita propriedade, talvez seja o que com mais propriedade consiga escolher um lado nessa disputa, Vitor Sérgio Rodrigues. Então, você define, VSR, Olaf ou Ale Oliveira? O pessoal está dizendo que hoje o Ale Oliveira é o Olaf de Frozen. O Olaf... Eu vou te mostrar. Peraí, Victor, eu vou mostrar para você, o Zeca Camargo, e para esses malditos que estão escrevendo, o picolé do Frozen, o picolé de carne. Você espera aí, tá? Que isso, achei que ele, já que se tratando do Olaf, achei que ele ia falar que ia mostrar cenoura para ele. Que isso? A cenoura é com aquele outro artista lá, que é aquele ator lá. Porque o nariz do Olaf é feito de uma cenoura, para quem não entendeu, né? Uhum. E você sabe que essa história não é verdade, né, Ale, desse artista, né? Mas Não era cenoura? Não, nunca. Esse episódio nunca aconteceu, mas enfim, virou verdade, né? Meu Deus do céu. Então é Olaf, né? Aqui é triplo voto pro Olaf, né? Só pra saber. O Olaf é um dos personagens mais fantásticos, aliás, brilhantemente dublado pelo Porchat, né? Exatamente. Eu não vi Frozen. Você nunca viu Frozen? Nunca vi Frozen. Então, quando você tiver um filho ou uma filha, talvez uma filha até maior, você vai... Não veja não.
Espera para ver, para Boa. quando você tiver filho, porque teve uma época que o DVD pediu arrego aqui em casa de Frozen. que a minha filha mandava ver, botava o DVD, na época ainda era DVD. Ela mandava o DVD botar um atrás do outro. Assim, acabou, ela mandava botar de novo. Bom, batemos aqui os 2.000 likes, hein? Batemos aqui os 2.000 likes, então vamos embora para a segunda dica do Quem Sou Eu de hoje. A primeira, que já lançamos para a galera, é: fui jogador e hoje sou técnico. Fui jogador e hoje sou técnico. E se vocês tiverem espertos, aguçados, vocês vão matar nessa segunda dica, tá? Mas tem que estar ligado, tem que estar esperto. Fui jogador e hoje sou técnico. A segunda dica é: joguei com Seedorf, Robben e Gerson Magrão. Joguei com Seedorf, Robben e Gerson Magrão, tá? Pegou essa daí, Ale? Joguei com Seedorf, Robben e Gerson Magrão. Você quer palpitar alguém ou não? Cara, eu não sabe que eu não fujo, né? Que eu tenho um índice de acerto muito grande nesse tipo de estafeta, né? Eu vou de Pimpão. Né? Quem? Pimpão. Rodrigo Pimpão. Pimpão? Pimpão é técnico? Não é técnico, fera. Pra mim é. Dentro do campo ele é um treinador. E jogou com o Robben. Quando tivemos a dupla Robben e Pimpão? Robben e Pimpão, claro. Batman e Robin, Pimpão e Robben. Deixa eu falar uma coisa. Na base, ele tinha um garoto lá que o pessoal sempre falava que ele tava... Big Pimp. Ah, bate isso, bate aquilo, bate não sei o quê. E o apelido dele era Robben, que tinha até uma característica muito peculiar. Me lembrava assim, no jeitão, muito Rodrigo Rodrigues. E o pessoal chamava ele de Robben. Necessário. Olha, Rapaz, Vitor, tá difícil, hein? Essa aí tá difícil. Agora é o seguinte, falando sério, agora pode dar palpite real. Não é pra mandar Bob Charlton, não. Pode mandar o teu palpite real, que eu tô sentindo que você e Mauro não vão matar nessa. A galera que se quiser acertar vai precisar da terceira dica, hein? Mauro, quer palpitar antes do Vitor Sérgio Rodrigues? Nenhuma ideia. Já teve uma pessoa que acertou, o nome dele é Ian Carlos, mas acertou lá atrás. Lá atrás. Vai pro seu chute aí, Vitor Sérgio Rodrigues. Acertou ontem. Sem olhar os comentários, hein? Sem olhar os comentários. Não tô olhando, não. Vou repetir aqui as dicas, hein? Gattuso, não? Não é o Gattuso. Fui jogador e hoje sou técnico. Joguei com Seedorf, Robben e Gerson Magrão. Aqui a chave, obviamente, é o Gerson Magrão, né? Claro. Joguei com Gerson Magrão. Gente, vou fazer o seguinte. Vamos para as recomendações culturais. E aí a gente vai aqui dando um tempinho para a galera curtir e ver se a gente solta a terceira dica para vocês, tá? Mauro, posso abrir com você as recomendações? Pode. Aí, desculpa a falta de caráter, humildade e cabotinismo, mas aí é próprio do jornalista esportivo, são características peculiares do jornalista. Ser metido, prepotente, cabotino e desumilde, diria o grande Ale Oliveira. Mas no caso, por uma causa muito nobre, o lançamento já está à venda nas livrarias virtuais, tanto o e-book quanto nas livrarias físicas. Você já pode encomendar. Eu acho que vai sair exatamente hoje, por isso que eu estou falando hoje, o meu 21º livro, escrito por mim, mas basicamente pelo autor da obra, que é o grande Louis Thunderbird, uma figuraça, grande roqueiro, grande apresentador da MTV, foi apresentador da Globo, e principalmente a passagem dele pela Globo é bastante marcante, é uma lição de superação química, inclusive, né? Tudo aquilo que ele passou, e é um belíssimo exemplo de um querido amigo fantástico. É um livro da editora Globo chamado Contos de Thunder, que você já pode comprar desde a semana passada, e que é muito legal, a gente fica muito feliz. Na Amazon já é o livro mais vendido, ainda sem ter o livro mais vendido na categoria rock e televisão, a gente fica muito feliz. Contos de Thunder, é o livro que eu e o companheiro Leandro Yamin escrevemos juntamente com o Louis Thunderbird. É uma autobiografia, a orelha da Didi Wagner e a contracapa do Grande Nazi também. É um livro muito divertido que fala sobre rock and roll, música popular brasileira, televisão, YouTube, enfim, tudo. Um cara muito legal e uma superação de vida, principalmente na luta contra as drogas. Contos de Thunder, ajude o Natal de 2022 da gente. Muito bom, hein? Muito bom. É um livro legal, não é porque é meu, mas é legal mesmo. O Sim. Thunder é uma figura maravilhosa. Baita recomendação, bem legal.
Vitor Sérgio Rodrigues, o que você recomenda? Rapaz, eu vou recomendar o VS Ranking. Dá uma olhada lá, VS Ranking, procura lá, os programas estão bem bacanas. Muita gente pedindo para fazer, muita gente sempre sugere, fala assim, faz um VS Ranking disso, eu falo, já tem lá, que já são quase 300 programas, então quando acabar aqui, vai lá no YouTube do Esporte Interativo e confere lá o VS Ranking, muito programa bacana, muito programa legal lá, tem rankings que hoje já, de tudo que é tipo de assunto, alguns até mais engraçados, outros com mais conteúdo, tem coisa para tudo que você quiser e muita chance de ver vários gols bonitos. Então vai lá no YouTube do Esporte Interativo e confere o VS Ranking, já que o Mauro falou do livro dele, eu falo do meu programa. Bom, eu não tenho programa, não tenho livro, não tenho nada além do de placa para vender para a galera. Então eu vou vender a recomendação às 4 da tarde, girão de placa. Mas a minha recomendação cultural chama-se, uma série, desculpa, que está disponível na Netflix, chamada Método Kaminsky. Método Kaminsky, The Kaminsky Method. Já ouviu falar dessa, Mauro? Não, confesso que não. Essa é o seguinte, cara. Se o Kaminsky é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o Kaminsky é meu, deixa eu caminhar, né? Deixa eu. Ó, The Kominsky Method, tá? Eu falei Kaminsky, né? The Kominsky Method. Michael Douglas, Alan Arkin. Sim, eu vi, pô. Eu vi 2 episódios, bem legal, cara. Eu sou daqueles caras que começam a ver 2 e eu esqueço. É boa mesmo, cara. É bem legal, é uma série. O Michael Douglas e o Alan Arkin, já na terceira idade, são 2 senhores que vivem no meio artístico. O Michael Douglas, ele é um professor de teatro, de atuação. Ele é um coach de atuação, né? Acho que é esse o nome que eles de outras usam coisas, hein, Luiz? Ele é isso não, esse é sniper, hein? Esse é sniper. Esse ele acerta na Zeta Jones mesmo. Exatamente. Michael, mas assim, é muito legal, assim, é leve, é divertido, é engraçado, é tocante. O Método Kominsky está disponível na Netflix. Não é comédia, mas é uma coisa leve. Comédia dramática, é leve, é bem gostoso, vale a pena conferir, se eu não estou enganado, tem 2 temporadas, o Método Kominsky está lá na Netflix, é bem legal. Ale Oliveira, você viu que eu te mandei um doc aí no WhatsApp, você não precisa ler, obviamente, é muito perigoso, mas o que você recomenda pra galera? Não, eu vi que você mandou e vou ler, porque... Não! Calma, deixa eu falar, a gente tem sempre que enaltecer os loucos que acompanham a gente aqui no De Placa e a gente fica muito feliz que o cara tem ainda a generosidade e a paciência de nos assistir. Como, por exemplo, o Valkirson Ramali tá falando, eu recomendo Luizinho de cueca elefantinho. Então achei uma mensagem muito, muito carinhosa. Que o... Eu não vi. Essa aí eu não vi, mas... Valkirson. Valkirson escreveu aí. Agora eu vou fazer minha recomendação aqui. Dessa vez é um filme do Netflix, que é o Tommaso Netflix. Tá. Filme do Netflix, que é o Tommaso Buscetta, o nosso mafioso. É o primeiro chefão da máfia a testemunhar contra a organização. Buscetta foi para cima, encarou e se abriu todo e aí soltou mesmo e acabou de... Mas é o documentário. A questão é o seguinte, é até interessante que eu até comentei uma vez, em 83 era um mafioso italiano que foi preso no Brasil, foi muito... E aí o que as emissoras de televisão fizeram um pool para chegarem a em televisão e rádio, lembrando que era o final, os 2 últimos anos da ditadura, que não dava para falar o nome dele corretamente, que não é esse. O correto mesmo, em italiano, é Tommaso Buscetta. E eles acharam que falando correto, Buscetta ficava feio. Então eles resolveram falar Busqueta, porque ficava menos feio. Então foi a solução adotada lá em 83. Realmente é Tommaso Buscetta, mas no Brasil virou Tommaso Busqueta, não como falou o Alê. Embora não seja tão errado. Deixa eu te falar uma coisa. Prenderam o Buscetta aqui no Brasil, mas no Carnaval soltaram. No Carnaval
Tinha aí o Tomás Bucheta, tava solto aí, tava uma loucura, era Seguinte, pra foi lá. 84, foi inclusive na época das diretas já, o primeiro Exato. carnaval dele. Foi. Tá, E olha só, não, agora é sério, tá lá disponível na Netflix, contando essa história, como lembrou o Mauro, cara. É uma história que aconteceu aqui, do nosso quintal, é uma história nossa. Claro, pô. Eu faço uma recomendação aqui, vocês avacalham? Uma questão da nomenclatura, né? Mas o Alê tava certo. Sim. Não, mas... Certo. Aí, viu, Alê? Hoje você ganhou nota 10, nota 8,5 em pronúncia. Mas vem Então, cá, pra tem ganhar- tanta diferença entre bucheta e busqueta? Não. Ainda bem que eu Não. falei por cima aqui pra não Bucheta ter... e busqueta. Ah, sim. Olha Tá. aqui, ó. Pra tirar o 10 de uma vez, eu vou falar do de sola do YouTube do Esporte O programa Interativo, vai sair do ar, cara. que hoje tem talvez o encontro mais assim indesejado da história da mídia com imagem, que é Ale Oliveira e Batoré no mesmo quadro. Sério? Nossa Sensacional, Senhora. hein? Sensacional. A partir das 7 da noite lá no de sola, o Ale responde Maravilhoso. com essa beleza de homem, o nosso querido Batoré. Você se sentiu mais bonito? O Alê quebrou a internet hoje com a recomendação dele. Ele simplesmente quebrou a internet. Os caras tão loucos. Eles não. Mas é sério, tá lá, pessoal. Pode procurar lá, tá na Netflix. Conhecer um pouquinho mais dessa história. É isso, Alê. Você não tem culpa. Faltou maturitar. Tem muito jovem aí que fica na internet que tem que conhecer um pouco mais o Tomás Bucheta aí, cara. Tem que ir a fundo no Bucheta, porque isso é a melhor coisa que tem aí, não. Tá bom. Não? É a Isso. Cosa Nostra, inclusive. A máfia, ele era representante da Cosa Nostra. Nada mais Cosa Nostra do que... Tá, parou pra ajudar aqui. Vamos lá. Cosa Nostra. Tomás Bucheta, Já, sa- Cosa Nostra. já sabe, só para avisar vocês aí e o pessoal que está nos assistindo, que amanhã e semana que vem, provavelmente também não estarei no evento aí. Já sabe que vai. Mas aí vai ser um erro, porque hoje você deu uma recomendação de um negócio sério que aconteceu. História real, tá dada a recomendação de Ale Oliveira, que ele não precisa repetir mais, mas quem quiser pode voltar aí no vídeo e depois ver. Olha, a gente não vai chegar aqui aos 3.000 likes para dar a terceira dica. Portanto, eu quero um palpite final de vocês com as dicas já apresentadas. Fui jogador e hoje sou técnico, joguei com Seedorf, Robin e Gerson Magrão. Palpite final de Vitor Sérgio Rodrigues. Então, é porque eu li aqui várias respostas agora. então Então deixa, não vou falar, porque eu li aqui várias respostas que eu acho que é isso mesmo. Mauro Betti leu, chegou a... Não, eu tô pensando outra coisa aqui, mas tava pensando nos times lá de fora do Gerson Magrão, embora o Seedorf jogou, claro, no Botafogo e tal, no Brasil. Sei lá, ele jogou no Feyenoord, jogou acho que no Dinamo de Kiev e mais algum, acho que da Europa, não sei, o Gerson Magrão, e também não me veio ninguém. Mas não veio ninguém, nem pensando nesses dois times. E Não, pensando pensei um pouquinho, mas não pensei tanto. O Tá. Dinamo de Kiev não, mas o Feyenoord eu lembro dos anos 70, os últimos Feyenoord eu não lembro nada. Tá bom. Então, olha só. Galera respondeu. Você quer palpitar ali? Ou não? Ou você vai vir com um pimpão de novo? Não é. É aí que eu peguei aqui captei a vossa mensagem. É Afonso Alves, o nome do rapaz. Não é Afonso. Que semana maravilhoso, cara. Não é Afonso Alves. Então eu vou dar a terceira dica. A galera vai matar aqui, ó, provavelmente. É a seguinte. Fui jogador e sou técnico, joguei com Seedorf, Robin e Gerson Magrão, joguei na Ucrânia, Itália e Inglaterra. Facilitou. Então, no Dinamo de Kiev, né? Evidentemente, Ucrânia, Itália e Inglaterra. Isso. Não, Mauro. Fui jogador e hoje sou técnico. Sou técnico da minha seleção. Shevchenko. Ah, Mauro Betti. Muito bem, Mauro Betti. Aí acertou. E olha, deixa eu ler aqui de novo o primeiro a acertar. Eles me mandaram aqui, agora eu já perdi o nome de quem. Quem? Não é o tal do Ian que você falou? Eu Tinha já falado perdi Ian. aqui. Ian acertou o primeiro. Bem. Mandou bem, foi bem, acertou. Ele bonito. matou na primeira dica. E aliás, inclusive, o Alê, soletre Shevchenko. Tá rolando um desafio, um quiz lá no portal do Esporte Interativo. Toda semana tem quizzes novos e tá rolando um quiz lá em que a gente o Tomás, e Soletre também é o Tomás. Não, deixa o Tomás pra trás. Alê,
pessoal vai ter que Não, o mais soletrar. vai ficar para trás. Exato, tem que soletrar vários nomes, tipo Schweinsteiger, Tchevchenko, tá lá, inclusive. Então, Ale, soletre Felipe Tchevchenko no Coutinho eu não esquema. consigo escrever. É. Eu sei escrever Olha- Shevchenko, Felipe Coutinho eu não sei. O Tomás tava na ponta da língua, hein? Isso, tá. Agora, tá bom. Mas o Tchevchenko tá onde? Vai, Tchevchenko. SCHEVITCHENO. Muito obrigado. Onde tem T? Não tem T, cara. Tem T. Completamente errado. Às 4 da tarde, nós vamos voltar aqui no Girão de Placa com os correspondentes do Esporte Interativo. Amanhã, às 10h30 da manhã, nós estaremos de volta. Ale, seja bem-vindo Pô, de volta. vocês trocam, vocês invertem o lado da silhueta, aí é sacanagem, pô. Rolou isso? Eu acho que sim, a da silhueta não estava invertida, o lado assim, não? Bota aí a resposta. Eu não vi como é que entrou. Bota a resposta aí na tela pra gente ver. Eu acho que não, Vitor. Eu acho que não. Que aí é maldade. Eu gosto de fazer o mas- programa, eu gosto de ver o programa. Deixa eu Mas ver, tá nem todo mundo isso. matando pela silhueta sempre, então se inverteu não tem problema nenhum. Ó, Então, eu não sei se vai Pedro, aparecer aí ou não vai enxerga. aparecer, enfim. Então Mas... tá bom, amanhã a gente vê isso. Não, olha só. 10h30 da manhã, amanhã estaremos de volta ao vivo. 4 da tarde de hoje tem o nosso girão com os correspondentes. E é isso. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta aqui. Tchau, gente. Uma boa tarde a todos. Um hein? abraço. Tchau. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.